Proposta de emenda constitucional busca fonte de recursos alternativa para hospitais filantrópicos do Estado. O Magistério pede à CCJ a rejeição da medida provisória que desvincula professores ACTs do plano de carreira da categoria. Comissão de Combate às Drogas debate segunda etapa do programa Reviver voltado à recuperação de dependentes químicos. E ainda, moção pede soluções para as reivindicações de caminhoneiros paralisados em diferentes pontos do Estado. Agora no Notícias da Semana. Garantir que os hospitais filantrópicos do Estado recebam recursos extras do Poder Executivo. É o que prevê uma proposta de emenda constitucional protocolada no Poder Legislativo. A matéria assinada pelo deputado Antônio Aguiar do PMDB e subscrita por outros parlamentares define uma fonte de recursos alternativa para a manutenção das unidades hospitalares. Quem conta de onde virá o dinheiro é a repórter Maria Helena Salles. Os recursos devolvidos ao Executivo nos 2 últimos anos de forma espontânea pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público somam 184 milhões de reais. É uma verba que, depois de devolvida, pode ser aplicada em qualquer área. A proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Antônio Aguiar visa garantir esses recursos ao Fundo Estadual de Saúde, que repassaria o dinheiro obrigatoriamente aos hospitais filantrópicos. De acordo com o parlamentar, há 182 hospitais filantrópicos em funcionamento no Estado, que oferecem 11.700 leitos. Esse total corresponde a 77% do que a rede estadual de saúde disponibiliza em Santa Catarina. 67% dos hospitais filantrópicos são dedicados exclusivamente ao atendimento pelo SUS, que tem defasagem histórica da tabela. Os repasses feitos hoje não cobrem os custos dessas instituições. A PEC do deputado Antônio Aguiar foi subscrita por 15 parlamentares e lida pelo autor, que é médico, no expediente da sessão desta quarta-feira. Isso faz com que os hospitais filantrópicos sejam, sim, recompensados nesse momento, e é uma grande ação de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa, e com certeza essa PEC vai fazer no final do ano a nossa saúde melhor, as condições de atendimento melhores. Para quem? Aqueles hospitais que sofrem, hospitais filantrópicos, são eles que precisam nesse momento de amparo e de ajuda. A proposta agora terá a admissibilidade analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que nos próximos dias também vai discutir o pacote de vetos a projetos aprovados na Assembleia, encaminhados pelo governador Raimundo Colombo. Foram várias as matérias que receberam parecer contrário do chefe do Poder Executivo. As primeiras semanas de trabalho da atual legislatura foram marcadas pela chegada de dezenas de mensagens de veto enviadas pelo governo estadual. Desde o dia 1º de fevereiro, data da posse dos deputados, o Executivo encaminhou para a Assembleia Legislativa 51 mensagens vetando projetos de origem parlamentar. A maioria das propostas havia sido aprovada no final do ano passado. Entre os que receberam veto total estão a criação da política estadual de incentivo ao aproveitamento da energia solar e eólica, o projeto que regulamenta a função do agente de trânsito no estado e a criação de um fundo de aperfeiçoamento, e também a proposta que busca proibir a divulgação de pesquisas eleitorais em Santa Catarina. O projeto que cria o Plano de Previdência Complementar para deputados e funcionários comissionados da Assembleia Legislativa também está entre as matérias vetadas pelo governador. Agora, os vetos serão analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. Se forem aprovados, seguem para apreciação em plenário com votação em turno único. Para serem derrubados, são necessários no mínimo 21 votos contrários à decisão do governador. A data para a análise dos vetos em plenário ainda não foi definida. Além das mensagens de veto, o governo também encaminhou ao plenário uma medida provisória que fixa os salários dos professores contratados pela Rede Pública Estadual de Ensino em regime temporário, os ACTs. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o objetivo da proposta é adequar os salários pagos pelo Estado à lei do piso nacional do magistério.
Para isso, a remuneração dos professores temporários será composto pela soma do vencimento, mais a hora-atividade, além do incentivo à produtividade em sala de aula. Conforme a Constituição Estadual, as medidas provisórias devem ser apreciadas e convertidas em lei pelos deputados em até 60 dias para que não percam a eficácia. Esse prazo se encerra em 11 de abril. Outro assunto que vai demandar a atenção da CCJ é a medida provisória encaminhada pelo governo do estado que desvincula os professores ACTs do plano de carreira do magistério. Na reunião desta semana, os professores da Rede Pública Estadual de Ensino vieram pedir aos deputados a rejeição da MP. Os corredores da Assembleia ficaram lotados. Professores de todo o estado vieram pressionar os parlamentares para que a medida entrasse na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e fosse rejeitada. De acordo com o representante do Sinte, o texto da medida 198, entre outros pontos, fere o princípio da igualdade entre efetivos e ACTs. Para o coordenador estadual do sindicato, a rejeição é o primeiro passo para negociar pontos desta medida. Nós estamos pedindo a rejeição dessa medida provisória porque, primeiramente, ela fragmenta a nossa categoria, ela discrimina os trabalhadores em contrato temporário, transforma os professores hoje que são contratados por módulo, 10 horas, 20 horas e 30 e 40 horas, por trabalhadores horistas. Além disso, essa medida provisória, ela trabalhou a incorporação da própria regência de classe. E o governo do estado, nesse sentido, não respeitou também o reajuste do piso nacional, que é os 3,1%. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mauro de Nadal, adiou a leitura da medida provisória para a próxima semana. A ideia é esclarecer com a Secretaria Estadual de Educação alguns pontos do documento antes de votar a admissibilidade do projeto. O fato de nós darmos mais uma semana para este parecer vai permitir com que a gente consiga conversar com o secretário da Educação, também juntamente com o Sinte, para dirimirmos algumas controvérsias que o projeto está gerando através da imprensa. Fato esse que nós não temos conhecimento palpável. Então, esta conversa, este amadurecimento, nós vamos fazer conjuntamente com a Comissão de Educação aqui da Casa. A discussão sobre a medida provisória 198 também vem mobilizando deputados da Comissão de Educação. O colegiado já planeja discutir o tema com a comunidade escolar. Os deputados, membros da comissão, aprovaram a realização de uma reunião especial com a participação do secretário de Estado da Educação e com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinte. O objetivo é trazer mais informações sobre a medida provisória 198, que está tramitando no parlamento e que altera a remuneração dos professores contratados pela Rede Pública Estadual de Ensino em regime temporário, os ACTs. Segundo o presidente da comissão, deputado Valdir Cobalcini, a reunião deve ser realizada já na próxima semana. Nós deliberamos isso no âmbito da Comissão de Educação, de fazermos o convite tanto ao secretário de Educação quanto ao presidente do Sinte, para tratarmos especificamente sobre a medida provisória 198, encaminhada à Assembleia Legislativa, que agora estamos discutindo em relação à sua admissibilidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e também em plenário e depois da discussão no mérito na Comissão de Educação. Ainda durante a reunião, os deputados aprovaram a realização de um pedido de informações para a Secretaria de Educação, com o objetivo de obter informações sobre as escolas públicas que estão precisando de reforma. A proposta foi feita pelo deputado Jean Loureiro, que também sugeriu que a comissão realize visitas em algumas unidades escolares. As comunidades me procuraram, especialmente na Grande Florianópolis, em virtude do estado que se encontra algumas escolas com dificuldade do início das aulas, umas que previam reforma no período do recesso escolar acabaram não acontecendo, e nada melhor do que o deputado conhecer em loco os problemas para poder cobrar as providências necessárias. E veja a seguir, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas faz balanço da primeira fase do programa Reviver, voltado à recuperação de dependentes químicos. A expectativa agora é pelo início da segunda etapa. Notícias, volta já.
parlamentares da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas continuam mobilizados pelo tratamento de dependentes químicos. Em Santa Catarina, o trabalho é feito em parceria com as chamadas comunidades terapêuticas através do programa Reviver. A iniciativa atendeu mais de 7.500 dependentes na primeira fase. A expectativa agora é pelo início da segunda etapa. O presidente da comissão, deputado Ismael dos Santos, reforçou os 5 eixos de ação dos parlamentares que integram o colegiado: a prevenção, a reabilitação, a ressocialização, a repressão e a legislação. No ano passado, o foco foi na reabilitação com o programa Reviver, criado pelo governo do estado em parceria com a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa. Nesta primeira reunião de trabalho, o parlamentar fez a apresentação de um balanço do programa em 2014. O Reviver está presente em 46 municípios. 72 entidades acolheram 7.534 dependentes químicos e o governo do estado aplicou R$ 5.983.000 em acolhimento. Para fazer parte do programa, a comunidade terapêutica deve ter pelo menos 1 ano de funcionamento. O governo contrata no máximo 10 vagas por comunidade a R$ 1.000 por vaga. Agora, em março, o programa entra na segunda fase. Queremos, a partir agora de 2015, com o lançamento da fase 2, chegarmos a no mínimo 1.000 vagas, isto é, atingindo aí 100 comunidades terapêuticas em todo o estado de Santa Catarina. Hoje nós estamos presentes em todas as regiões e é bom que o nosso cidadão catarinense saiba disso, que há uma porta de entrada gratuita, financiada pelo governo do estado, um investimento aí de cerca de R$ 1 milhão mês, para que possamos, pelo menos, minimizar o problema da drogadição no estado de Santa Catarina. Deputados integrantes da comissão solicitaram a criação de mecanismos para avaliar os resultados obtidos até agora. De acordo com o deputado Ismael dos Santos, na etapa após a recuperação do dependente químico, a ressocialização, um outro eixo de trabalho, tem papel fundamental. O que é preciso fortalecer são os vínculos. O vínculo com a família, o vínculo com o emprego, o vínculo com a escola. E é isso que a equipe da FAPESC tem feito e de maneira muito excelente, não é? Monitorando os nossos psicólogos, nossos assistentes sociais que trabalham nas comunidades terapêuticas para, de fato, ratificar e fortalecer esses vínculos, dando condições para que, quando se saia de uma comunidade terapêutica, tenha um processo de excelência na ressocialização. Quem também se reuniu esta semana foram os deputados da Comissão de Finanças, que iniciaram a análise dos projetos. Entre as matérias deliberadas, destaque para que trata da reutilização do óleo de cozinha. O deputado Kennedy Nunes foi o relator do projeto de lei. O texto prevê o acréscimo de dispositivos ao Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras. A sugestão é que estabelecimentos comerciais disponibilizem postos de coleta de óleo aos consumidores. O parlamentar defendeu o tema por ser de extrema importância ao meio ambiente. Neste primeiro encontro do ano, a Comissão de Finanças decidiu realizar uma audiência pública para discutir o assunto. A minha proposta é para a gente fazer o mais rápido possível, afinal de contas esse projeto é desde 2008 na casa e a gente precisa agilizar. Quem diria que um dia nós íamos estar tendo dificuldade de abastecimento de água lá atrás? Mas aconteceu. Aí, quando eu começo a tratar desse tema, as pessoas dizem assim: Kennedy, a nossa cultura é diferente. E de tanto ouvir isso, eu criei uma frase: onde a cultura não alcança, a lei obriga a chegar. A audiência ainda não foi marcada, mas será realizada em conjunto com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Gia Loureiro. Ele destacou que já existem ações como esta na iniciativa privada e que podem servir de exemplo. Na realização da audiência pública vai ter um espaço para apresentação do projeto do REOLIO, denominado REOLIO, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Um projeto reconhecido internacionalmente, o que mais recolhe o descarte de material. Houve uma consciência dos quase 3.000 empresários filiados a aderir a esse projeto. Eu acho que, muito mais do que ter uma obrigação, a definição dessa política pública, de como realizá-la e como ter essa adesão, é que deve imbuir o verdadeiro espírito do projeto de lei. Já na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, o destaque ficou por conta da paralisação dos caminhoneiros. Os parlamentares aprovaram o agendamento de uma visita a um dos pontos da rodovia bloqueados em Santa Catarina.
Durante a primeira reunião da Comissão de Transportes, os parlamentares se manifestaram sobre a paralisação dos caminhoneiros registrada em diversos estados brasileiros, incluindo Santa Catarina. O encontro foi conduzido pelo presidente João Amin. Os membros da comissão aprovaram a realização de uma visita dos deputados a um dos pontos de paralisação. O dia e horário ainda serão definidos. A Comissão de Transportes, que é o lugar, a Assembleia, onde deve ser discutido esse assunto, vai em loco a decidir uma agenda juntamente com o Fórum Parlamentar Catarinense e logo após esse agendamento comunicar aos deputados para que a gente possa ouvir as reivindicações de quem vem se manifestando nas BRs. Os motoristas reclamam da elevação do preço do óleo diesel e das más condições das estradas. Também pedem maior carência nos financiamentos de caminhões, redução da carga tributária e aposentadoria integral para motoristas com mais de 25 anos de contribuição. O vice-presidente da Comissão de Transportes, Valdir Cobalcini, aprovou a decisão dos parlamentares atuarem na mediação junto aos caminhoneiros, buscando soluções. A Assembleia tem que ficar atenta e sempre disposta a estabelecer um clima de boa vontade e de diálogo, no sentido de que possamos também contribuir para as discussões em torno das soluções que são, das demandas que são apresentadas, não pelo movimento, porque não há um movimento organizado, mas pela categoria. Além de discutirem a paralisação dos caminhoneiros, os membros da Comissão de Transportes também iniciaram a elaboração de um plano de trabalho para os próximos meses. Nessa primeira reunião já deliberativa da comissão, a gente estabeleceu um calendário convidando os secretários para apresentar aqui na comissão o PLAMUS, que é o planejamento urbano que vem sendo propagado pelo governo do estado, as obras de emergência feitas na ponte Siluz, as obras paralisadas da SC 403 e 405, e que essa comissão vai estabelecer como calendário de atividades cobrando essas obras fundamentais para a mobilidade urbana do estado de Santa Catarina. A mobilização dos caminhoneiros também foi tema de debates na Comissão de Agricultura, que propôs uma moção pedindo solução às autoridades. O documento já foi submetido à votação em plenário e encaminhado a Brasília. É o que você vai ver depois do intervalo. Não sai daí. Deputados aprovaram esta semana em plenário uma moção que pede às autoridades solução para as reivindicações dos caminhoneiros que bloqueiam vários trechos de rodovias pelo estado. O documento foi proposto no âmbito da Comissão de Agricultura. A paralisação dos caminhoneiros completou 8 dias nesta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal registra mais de 20 pontos bloqueados nas estradas de Santa Catarina. O movimento afeta diretamente a cadeia produtiva da agricultura e também do leite e da criação e abate de suínos e aves. De acordo com a Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa, a maioria dos frigoríficos parou por não ter onde estocar os produtos, sem contar que faltam ingredientes fundamentais para a fabricação de ração, como vitaminas e farelos de soja e milho. Aqui no estado são produzidos 7 milhões de litros de leite por dia. O produto precisa ser recolhido em 12 horas para ser industrializado, o que não está ocorrendo devido aos bloqueios. O leite vem sendo descartado pelos produtores. A coleta está 100% interrompida. Ainda de acordo com os parlamentares, os prejuízos já chegam a 15 milhões de reais por dia. Há risco de faltar produtos nos supermercados, especialmente carne, leite, frutas e verduras. 80% dos postos da região oeste estão sem combustíveis. 23 mil funcionários de todas as áreas da cadeia produtiva primária estão parcialmente paralisados. Na sessão desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, encaminhou moção ao governador do estado, ao secretário de Estado da Agricultura e Pesca, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à bancada catarinense no Congresso Nacional, pedindo urgência na apresentação de soluções que atendam à manifestação dos caminhoneiros. A moção foi proposta pelo deputado Natalino Lázari, presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, para evitar mais prejuízos ao produtor rural catarinense. A finalidade da moção é exatamente alertar os órgãos governamentais
Evidentemente que eles devem estar preocupados, mas que é urgente a tomada de decisões para solucionar o problema e também no sentido de sensibilizar caminhoneiros, agricultores e a população em geral para que não haja radicalização, para que não haja consequências maiores, e nós temos uma grande preocupação. Estamos plenamente favoráveis ao movimento. Os caminhoneiros estão padecendo, estão em dificuldade. E nós também temos que olhar o outro lado da ponta, que é aquele que produz. E nós, como parlamentares, temos que realmente estar preocupados com essa situação, porque nós defendemos realmente os interesses da população e nós estamos ao lado do povo catarinense. As pautas de discussão da Assembleia Legislativa também foram tema de destaque na ordem do dia. O deputado Fernando Coruja lembrou que algumas comissões da Casa vêm se reunindo sem pauta prévia definida e pediu resolução da mesa para que as pautas sejam definidas e divulgadas com 24 horas de antecedência. Eu entendo que pelo processo legislativo constitucional, federal, estadual, a pauta tem que ser prévia. Por que prévia? Para que a população saiba o que vai ser votado, a própria imprensa divulgue e o parlamentar se prepare para votar aquilo que vai ser tratado, né? E como eu vejo que muitas vezes aqui a comissão delibera um assunto que é trazido pelo presidente na hora, alguém entrega na hora, acho que esse processo não é adequado. O presidente da Casa afirmou que a solicitação já foi encaminhada. A mesa vai editar uma resolução estabelecendo exatamente esta condição, que 24 horas antes de cada reunião ordinária das comissões seja feita a pauta dos projetos que serão levados e que só poderão ser deliberados na reunião projetos inclusos na pauta ou com a aquiescência unânime de todos os seus membros, para eventuais questões de última hora que precisam ser tratadas. Valerá para as comissões, para as reuniões da mesa e para os projetos que já é ordinário. E a assessoria já está providenciando a resolução para disciplinar de uma forma muito clara e transparente o que Vossa Excelência coloca. Outro assunto debatido na Casa foi a importância do diagnóstico precoce das chamadas doenças raras. Foi o terceiro Fórum Catarinense para a discussão do tema. A Assembleia Legislativa foi parceira da iniciativa. Dezenas de profissionais de saúde, educação e assistência social participaram do terceiro Fórum Catarinense sobre Doenças Raras, realizado na Assembleia Legislativa. Um dos temas abordados foi a situação do ensino e da pesquisa nessa área. Atualmente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Genética Médica, existem apenas 150 médicos especializados em doenças raras no Brasil. Professora do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da Universidade Federal de Santa Catarina, a bióloga Angélica Francesca Mares reforçou a importância do ensino sobre doenças raras nos cursos de medicina. Na verdade, o que eu percebo é que os cursos de medicina ainda são muito generalistas, eles não estão preparados para essa mudança de perfil e, de alguma forma, parece que a doença rara não é importante, porque ela é muito rara. Só que ela é muito rara, cada doença em particular é muito rara, só que o conjunto das doenças acaba sendo muito frequente. Então, o médico vai encontrar sempre no consultório pessoas com doenças raras e a maioria não sabe como proceder, a maioria não conhece, nunca ouviu falar e muitas vezes não usa os mecanismos que eu acho que a nova geração de médicos vai usar muito mais, que são os mecanismos da internet de busca para se informar, porque ninguém conhece todas as doenças raras, elas são muitas. Atualmente, em todo o planeta, existem cerca de 7 mil tipos diferentes de doenças raras, 80% delas de origem genética. A grande maioria, cerca de 95%, não tem um tratamento farmacológico específico, apenas medidas reabilitadoras. Bióloga e geneticista, Ingrid Barbato também foi uma das palestrantes do fórum. Ela falou sobre novas tecnologias no diagnóstico das doenças raras, uma área em constante crescimento. Desde 1990, quando se tratou do projeto Genoma Humano, começou-se a ter novas evoluções para descobrir lá os 32 bilhões de pares de bases das letrinhas A, T, C, G. E ali foi evoluindo muitas ferramentas novas. E essas ferramentas têm ajudado muito no diagnóstico das doenças raras nesse momento. Ingrid também falou sobre a importância do diagnóstico de doenças raras. O próprio diagnóstico é muito importante para uma mãe, para ela saber com o que está lidando, para o próprio médico, né, poder evoluir com aquilo. Eles sem diagnóstico hoje fica muito complicado, eles não se encaixam em lugar nenhum. Entendeu? Então, isso vai ser muito importante para os pacientes que possuem doença rara. Santa Catarina está prestes a conquistar um importante título internacional.
A Comissão Científica da Organização Mundial de Saúde Animal aprovou o pedido do Estado para a certificação de zona livre da peste suína clássica. O reconhecimento deve ser feito durante a Assembleia Geral da organização, que acontece em maio, na França. Quem conta qual o impacto da certificação é a repórter Denise Félix. Santa Catarina é o maior exportador de carne suína do Brasil. Por ano são produzidas 850 mil toneladas. A qualidade do produto já é reconhecida por países como Rússia e Japão. Agora, com a certificação internacional, outros países podem se interessar pela carne suína catarinense. Até pouco tempo nós vendíamos apenas para a Rússia e alguns outros países. Hoje, com o estado reconhecido pela OIE, livre de febre aftosa, nós podemos vender para muitos países. E agora, livre de peste suína clássica, nós ampliamos ainda mais o leque de países que têm um cuidado maior, ou que tem uma legislação mais apertada, oferece para Santa Catarina essa oportunidade de nós termos aí mercados mais promissores. A Organização Mundial de Saúde Animal recomendou que o Estado receba a certificação internacional de zona livre da peste suína durante a Assembleia Geral da organização, que será realizada em maio em Paris. Ser considerado livre de peste suína clássica é uma tentativa que fazem muitos anos que nós estamos tentando buscar. E aí, mais uma vez, teve o trabalho, teve o empenho dos nossos técnicos, do poder público, da iniciativa privada, mas especialmente o trabalho dos nossos produtores. E a edição de hoje termina destacando a sessão especial realizada esta semana na Assembleia para o lançamento da edição 2015 de uma das mais importantes manifestações religiosas do Estado, a Procissão do Senhor dos Passos. São 250 anos de fundação da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, que mantém e administra o Hospital de Caridade, a Capela Menino Deus, Casa de Apoio Joana de Gusmão, o cemitério e todos os bens móveis e imóveis relacionados às atividades religiosas da Irmandade. O deputado João Amin, do PP, foi o proponente da sessão. É um dos eventos religiosos mais importantes do estado de Santa Catarina. São 250 anos de irmandade, de benfeitorias para a população, 249 anos de procissão e hoje se dá o lançamento oficial da procissão desse ano de 2015. Então, a Assembleia Legislativa homenageia e, ao mesmo tempo, participa desse calendário tão importante para a cidade e para o estado. O presidente da Assembleia, Gelson Merizio, do PSD, e o deputado Jean Loureiro, do PMDB, também participaram do evento, que homenageou ex-provedores, religiosos e amigos. Uma apresentação da Camerata de Florianópolis deu tom de emoção ao evento. O irmão Diogo Ney Ribeiro, provedor interino, destacou a importância do trabalho de cunho cultural e religioso realizado pela Irmandade neste 1/4 de milênio. São poucas as instituições que têm uma vida tão longa e que sobrevive de todo esse trabalho voluntário que, ao longo desses 250 anos, vem sendo prestado para a comunidade catarinense, através do hospital, principalmente através do hospital e a nossa marca maior, que é a Procissão do Senhor dos Passos. A Procissão do Senhor dos Passos reúne milhares de pessoas todos os anos e é a mais antiga manifestação de fé e religiosidade de Santa Catarina. A primeira, realizada em 1766, foi registrada como bem cultural de natureza imaterial do Estado. Neste ano, a procissão será realizada nos dias 21 e 22 de março. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até semana que vem.